Oiê, tudo bom? Eu sou a Daniele, uma das integrantes do grupo. Grupo? Sim, o grupo do projeto integrador da Univesp. Hoje eu vou falar sobre energia elétrica. Seu celular está por perto? Quanto ele tem de bateria? O quão importante é a energia elétrica em nossas vidas? Imagine se faltasse luz agora. Já volta, né? Passou um dia e nada. A bateria do celular já está nas últimas. Meu Deus, como vai ser na hora de tomar banho? Água gelada? Ih, a geladeira já começou a descongelar as coisas. Se na sua casa já está um incômodo, imagine em uma empresa ou em um hospital. Imagine se isso se prolongasse e quando a energia voltasse, você recebesse uma notícia que seria feito um racionamento de uso de energia? Pois é, infelizmente, se não planejarmos, estamos propensos a passar por isso. Em 2014, o estado de São Paulo passou por um problema bem parecido. É por isso que hoje vamos falar sobre as matrizes energéticas do estado de São Paulo. O estado de São Paulo usa energia elétrica de fontes não renováveis e renováveis. Mas o que são fontes não renováveis e renováveis? As fontes de energias renováveis são aquelas em que a sua utilização e uso é renovável e pode se manter e ser aproveitada ao longo do tempo, sem a possibilidade de esgotamento da fonte. Exemplos desse tipo de fonte é a energia eólica e a solar. Agora, as fontes de energias não renováveis têm recursos teoricamente limitados, ou seja, com o passar do tempo usando, ela pode se acabar, como é o exemplo dos combustíveis fósseis. Agora que você já sabe o que é, sabendo disso, vamos ver esse gráfico. Como vimos, 17,2% vem de hidrelétricas. Em uma época de estiagem, imagine 17,2% do estado de São Paulo sofrendo com um racionamento de energia elétrica. Já pensou? Você indo colocar seu celular para carregar e ele não carregando, porque tem que esperar dar o horário da energia voltar. Seria bom ter outra fonte de energia, né? Usamos como fundamentação teórica o livro Engenharia de Energia Solar, do pesquisador Soteris Calogero. No livro, Calogero deixa claro que o potencial de geração de energia solar é imenso e ilimitado quando comparamos com outros recursos. Um trecho do seu livro diz: muitas fontes de energia alternativa podem ser usadas no lugar de combustíveis fósseis. A decisão sobre qual tipo de fonte de energia deve ser utilizada em cada caso precisa se basear na economia, no meio ambiente e em considerações acerca da segurança. Devido ao impacto desejável ao meio ambiente e aos aspectos de segurança, é amplamente acreditado que a energia solar deveria ser utilizada no lugar de outras formas de energia alternativa, porque ela pode ser fornecida de modo sustentável e sem agredir o meio ambiente. Podemos encontrar no livro de Calogero, na página 15. Ele deixa bem claro que a maior vantagem da energia solar, comparada às outras formas de energia, é que ela é limpa e pode ser fornecida sem poluição do meio ambiente. Todos nós queremos mudar o mundo, mas a mudança começa com uma pequena ação. Foi pensando nisso que o nosso grupo pensou em como diminuir a quantidade de dependentes de energia provinda de hidrelétricas, ou seja, como diminuir aquele 17,2% que falamos antes. Por isso, foi focado na utilização da energia solar, que é uma energia renovável e é fácil de se obter. E para ter um alvo de início, escolhemos as escolas públicas. Agora, eu vou te responder a seguinte pergunta: como funciona a captação de energia solar? Para fazer a captação de energia solar, precisamos de um kit de equipamentos para realizar a conversão dos raios solares em eletricidade e armazená-los. A energia produzida pode ser utilizada na rede elétrica residencial em conjunto com a rede elétrica fornecida pela companhia de fornecimento, ou até mesmo sozinha. Nesse caso, usaremos em uma escola. Os componentes são distribuídos em 3 grupos, sendo eles: grupo gerador, composto por painéis solares, cabos e estrutura de suporte. Grupo de condicionamento de potência, composto por inversores,
e controladores de carga. E por fim, grupo de armazenamento, composto pelas baterias. Painel solar. Como o próprio nome diz, pode-se pressupor que este item é considerado o coração do sistema, pois ele é o responsável pela conversão de energia solar em eletricidade. Um painel solar é formado por células fotovoltaicas que possuem elétrons e estes, ao serem atingidos pela radiação, movimentam-se, gerando uma corrente elétrica. Estrutura de suporte. As estruturas de suporte, como o próprio nome diz, são aquelas projetadas para apoiar os painéis solares. Lembrando que o suporte é opcional e a necessidade do seu uso varia de acordo com a área onde irá ser colocado o painel solar. Cabos. Os cabos são os responsáveis por interligar os demais componentes do sistema com o intuito de promover o fluxo de energia entre eles. Inversor. Tem como principal função transformar a corrente contínua em corrente alternada e ajustar a corrente conforme a necessidade. Controlador de carga, equipamento responsável pela proteção das baterias, pois ele é quem controla o processo de carga e descarga da bateria, ou seja, de tempo em tempo ele checa o nível de carga da bateria e, se necessário, faz a recarga. Bateria. As baterias garantem o fornecimento de energia para todo o sistema quando os raios solares estão em baixos níveis. E em um dia nublado, como funciona? Lembra que eu falei, a energia produzida pode ser utilizada na rede elétrica residencial em conjunto com a rede elétrica fornecida pela companhia de fornecimento? Então, os dias nublados dá para utilizar energia normalmente da companhia de fornecimento ou, caso tenha baterias o suficiente para armazenar energia, é só utilizar normalmente. Agora, vou mostrar o nosso protótipo para vocês terem uma ideia de como funcionaria. Legal, né? Sendo assim, agora que a ideia foi apresentada, eu fico por aqui. Obrigada e até mais!